Uma excelente noite a todos. Essa live vai ficar gravada no IGTV, então se você não está ao vivo, você vai estar assistindo aqui pelo IGTV. E na nossa live de hoje nós trouxemos um tema bem interessante. Nós vamos falar sobre a reflexologia clínica nos processos de fertilidade e gravidez. Vamos aguardar um pouquinho enquanto os seguidores são avisados para a conexão. A estimativa que foi feita num estudo recente relacionado a casais, com problemas em ter filhos, hoje, atualmente, a média é de 1 para cada 6 casais tem problemas relacionados à fertilidade, tem problemas com engravidar. Então esse é um tema bem interessante. Eu quero passar algumas informações sobre como a reflexologia tem mudado a vida de muitas famílias nesse sentido. Jonathan, seja bem-vindo, Jonathan. Coloca aí de onde você está nos assistindo, Jonathan. Jonathan Antônio. Estamos aguardando enquanto os seguidores estão sendo avisados para começarmos a nossa live. Cláudia, seja muito bem-vinda, Cláudia. Oliveira, Edna, seja bem-vinda, Edna. Ricardo, seja bem-vindo, Ricardo. O nosso tema hoje, para vocês que estão chegando agora, eu ainda vou repetir isso depois. O nosso tema hoje vai falar sobre reflexologia e fertilidade, gravidez. Nós vamos falar um pouquinho sobre como a reflexologia pode ajudar casais que querem ter filhos. Tem um trabalho sendo feito com a reflexologia clínica muito interessante, tá? Muito legal. Então, se você conhece alguém, se você conhece algum casal que queira engravidar, você vai poder recomendar a reflexologia clínica para isso, tá? Então vamos apenas aguardar mais um minutinho para a gente começar a falar sobre esse tema. A reflexologia clínica nos processos de gravidez. Cláudia, coloca aí pra gente de onde você está nos assistindo, tá? Joyce, seja muito bem-vinda, Joyce. Boa noite, coloca aí pra gente de onde você está nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre reflexologia clínica e gravidez, problemas, dificuldades para engravidar. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona esse processo, como que a reflexologia clínica pode ajudar nesse sentido, tá? Muito bem, deixa eu conversar um pouquinho com vocês então. Essa live ela vai ficar gravada justamente para pessoas que têm interesse no assunto, que querem ser pais e mães e às vezes estão enfrentando alguma dificuldade nesse sentido. Muito bem, vamos lá. Um estudo recente, ele fazendo uma pesquisa sobre casais, ele constatou o seguinte: de entre 6 casais, para cada 6 casais no mundo, tem dificuldade de ter filhos. Tem problemas relacionados à fertilidade.
E esse tem sido um tema muito recorrente hoje no mundo. O que tem acontecido é que nós temos vivido num mundo cada vez mais estressante, né? Então, problemas de estresse, ansiedade têm afetado diretamente pessoas que querem engravidar. Entre alguns motivos apresentados hoje dentro nos estudos clínicos, alguns motivos apresentados para a dificuldade de engravidar estão ligados a tabagismo, estão ligados ao alto nível de estresse, ansiedade e alguns problemas mais especificamente no sistema reprodutor. E aí nós estamos falando de endometriose, ovário policístico, miomas e assim por diante. Então esses são alguns dos aspectos que têm contribuído para a dificuldade de ter filhos, no caso de algumas mulheres. Um outro processo que também tem acontecido com muitas pessoas está ligado a fazerem todos os exames clínicos, não tem nenhum obstáculo para engravidar e ainda assim não conseguem engravidar. E aí, nesse caso, nós temos um ponto a mais que interfere nesse processo, que está ligado às questões emocionais. Então, como a reflexologia pode atuar nesse sentido, no sentido de ajudar um casal que quer ter filhos, tá? Uma das referências hoje mundiais na área da reflexologia clínica relacionada à fertilidade é uma mulher chamada Barbara Scott. Ela é londrina e ela tem feito um trabalho já há mais de 10 anos somente com casais. A Bárbara escreveu um livro agora, lançado agora em 2020, falando sobre a reflexologia e a fertilidade. Ali ela comenta inúmeros casos de casais que ela ajudou a chegar no processo de engravidar e terem filhos, com o uso da reflexologia clínica. Muitas vezes, nesse caso, às vezes marido e esposa precisam passar pelo processo quando o problema pode estar em um dos dois. Na maioria dos casos, e aí no caso mais de 90% dos processos, estão relacionados às mulheres. Então, distúrbios muitas vezes no útero, no ovário, miomas, ovário policístico, são coisas que têm dificultado o processo de engravidar. Boa noite, Mônica, tudo bem? Então, o que tem acontecido com essas pessoas, né? Barbara Scott, nessa mais de uma década que ela tem trabalhado com dezenas e dezenas de casais, ela tem conseguido ajudar esses casais a chegar no resultado de terem filhos, muitas vezes mais de um filho. A diferença da reflexologia no tratamento para ajudar na fertilização em relação às medicações que se usa nesse processo é que muitas vezes a medicação ela facilita o processo de múltiplos, da pessoa ter mais de um filho, 2, 3, muitas vezes em alguns processos a pessoa tem sêxtuplos, né? Então, a gravidez com o uso da medicação muitas vezes tem levado a esse processo de múltiplas fertilizações. No caso da reflexologia, o que acontece? A reflexologia corrige o processo biológico, porque para aqueles que já viram outros vídeos sabem que a reflexologia ela não é uma massagem. O que ela vai fazer? Via sistema nervoso, ela vai atuar diretamente na fisiologia da pessoa. Então ela vai estimular o processo fisiologicamente e vai ajudar a corrigir o processo hormonal, muitas vezes o desequilíbrio químico, vai ajudar a corrigir o que está acontecendo no corpo da pessoa, tá? Então eu vou dar um exemplo. Nós tivemos uma entrevista na última semana com o Renato, tá? O Renato foi uma pessoa que eu atendi há mais de 7 anos atrás, e na época em que ele começou a ser atendido, a esposa dele, eles já tinham 15 anos de casados, e a esposa tinha ovário policístico e tudo mais, e diante de todos os exames que eles tinham feito, não havia possibilidade dela engravidar, tá? E aí o que aconteceu? Ela veio para a reflexologia, ela queria muito ter filho, e aí ela veio para a reflexologia. 4 meses depois ela estava grávida. Então, como é que isso acontece, né? Como isso é possível? A reflexologia ela vai corrigir o que está acontecendo em desequilíbrio no corpo da pessoa. Quando às vezes o processo é químico, a gente vai trabalhar
no processo hormonal. Então a gente vai trabalhar hipófise, a gente vai trabalhar tireoide, paratireoide, suprarrenal, a gente vai trabalhar ovários, a gente vai trabalhar trompas e assim por diante. E o que vai acontecer é que, à medida que nós trabalhamos todo o sistema reprodutor nos pontos reflexos, trabalhamos o sistema hormonal, o corpo começa a identificar o que está acontecendo de errado. Então, no caso do ovário policístico, né, o que o corpo vai fazer? Ele vai começar a limpar o útero desse processo, vai começar a limpar os ovários, e daí a pouquinho a pessoa vai ter condição de engravidar. Então, quando tem um mioma, quando tem lá uma endometriose, você vai tratar as causas do problema. E, obviamente, a gente nunca vai dizer para a pessoa assim, com 100% de certeza, né? Olha, você vai tratar e você vai ter esse resultado. Nós temos tido êxito em todos os casos que a gente tem atendido de pessoas que querem engravidar, mas a gente nunca pode prometer isso para a pessoa. Imagina se você cria uma expectativa para alguém que quer muito ter um filho, e depois isso não se concretiza, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Mas a possibilidade que a pessoa tem é enorme, porque a reflexologia vai corrigir esse processo de dentro para fora. Então, com o uso da reflexologia clínica, o que vai acontecer, né, com essas pessoas, com essas mulheres que se tratarem? Então, você vai corrigir primeiro o sistema nervoso, né? O estresse, a ansiedade, eles vão muitas vezes elevar os níveis de alguns hormônios, que são os hormônios estressores, e que vão provocar um desequilíbrio hormonal. Muitas vezes, alguns problemas que algumas mulheres têm nos períodos menstruais, de muitas dores, muito fluxo, pouco fluxo, muitas vezes isso está relacionado ao índice e fator de estresse que essa pessoa tem no seu cotidiano. Isso pode aumentar ou inibir a produção hormonal. E já se sabe dentro das pessoas que estudam clinicamente a área da fertilidade que o nível de estresse e ansiedade de uma mulher ele pode potencializar ou diminuir a capacidade de engravidar. Então, quando você faz uso da reflexologia, e aí você precisa fazer um tratamento nesse sentido, a primeira coisa que vai acontecer é limpar o seu corpo daquilo que te impede de engravidar. E depois vai fomentar o processo de fertilização, principalmente se a reflexologia for realizada após o período menstrual, entre o período da menstruação e o período da ovulação. Então, principalmente nesse período, se você faz uso da reflexologia, você aumenta a capacidade de fertilização do óvulo. Então, isso facilita o processo de gravidez, para uma mulher poder ficar grávida. Quando a pessoa tem um índice de estresse muito alto, então ela inibe essa capacidade e às vezes dificulta o processo de gravidez. Agora, esse trabalho, né, que pode ser feito com a fertilização para ajudar nos processos de fertilização, isso já está bem adiantado em alguns países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Lá na Inglaterra, por exemplo, no Canadá, você já vai encontrar hoje profissionais da reflexologia que atendem especificamente esse público, aquele público que quer ter filhos, né? Então são reflexologistas especializados em fertilização, tá? Então qual é o trabalho deles? Atender essas mulheres que querem engravidar, verificar o que está acontecendo. E o tratamento ele não é o mesmo para todo mundo. Se é um problema de endometriose, tem uma coisa. Se o problema é ovário policístico, o tratamento diferencia um pouco, né? Agora, além desses aspectos fisiológicos, ainda tem um outro detalhe. Muitas vezes a pessoa que não consegue engravidar tem alguns aspectos emocionais que promovem um desequilíbrio físico e, em função disso, a pessoa não consegue engravidar. Como que a reflexologia também ajuda nesse processo? Porque a reflexologia, eu comentei isso numa outra live, além dela trabalhar os processos fisiológicos, ela também trabalha processos emocionais. E por que isso é possível com a reflexologia? Então, deixa eu explicar um pouquinho para você como é que funciona o processo de somatização. No processo de somatização, o que acontece? As nossas emoções, elas produzem química. Tá? Só para você entender que a emoção é química. Você pega uma pessoa que está lá triste, aborrecida, deprimida,
E ela vai lá no psiquiatra, o psiquiatra passa um remedinho para ela. Ela toma aquele remedinho, aquilo é química. E qual o resultado? Ela começa a ver o mundo cor-de-rosa. O que mudou na vida dela? Talvez não mudou nada. Mas aquele remedinho, uma química, mudou o processo interno, mudou a química interna. E a pessoa começa a sentir mais prazer e alegria na vida. Então, as nossas emoções geram fatores químicos para o nosso corpo. E aí o que acontece? Se você sente raiva, você produz uma química. Se você sente alegria, você produz outra química. Agora, o que acontece na nossa vida é que muitas vezes nós nos sobrecarregamos com a mesma emoção durante um determinado período. E ali você envia uma informação para o seu corpo. Às vezes eu falo com as pessoas que eu atendo presencialmente, às vezes eu falo com a pessoa assim, me diga onde dói, que eu digo quem és. E por que nós usamos muitas vezes esse processo? Porque além da sua memória que está aqui no seu córtex frontal, você também tem uma cópia disso registrada no seu corpo. Se você fizer uma pesquisa, por exemplo, para saber sobre câncer, você vai encontrar muitas informações que vão corroborar isso. Que o câncer tem a ver com mágoa reprimida que a pessoa tem ali, que ele não perdoou e assim por diante. Se esse câncer acomete a pessoa do tórax para cima, por exemplo, está relacionado a um sentimento de frustração. Se é do diafragma para baixo, está relacionado a um evento de decepção que a pessoa teve com alguém na vida e não conseguiu perdoar. Enfim, a emoção da pessoa vai trazer uma doença para ela, vai afetar ela emocionalmente e vai afetar fisiologicamente. E o que acontece com as pessoas que têm dificuldade para engravidar? Você vai encontrar no histórico de vida dessa pessoa, e quando eu falo de histórico de vida, nós vamos buscar isso lá na infância da pessoa. Essa pessoa teve uma criação onde houve muita dor emocional para aquela criança que ela era. Essa pessoa, ela teve sentimentos de rejeição, muitas vezes ela passou por abuso, e quando a gente fala de abuso, não apenas necessariamente abuso sexual, mas abuso emocional, abuso verbal, pela criação que às vezes a pessoa teve. Não que os pais não amassem as crianças, né? Não é que meu pai não me amava, minha mãe não me amava, mas eles deram o melhor que eles tiveram. O problema é que para aquela criança aquilo pode ter sido muito agressivo. Às vezes a criança viveu uma infância de muita dor, de muita carência, de falta. E aí a criança cresce e ela fala assim, por mais que ela goste de crianças, né? Mas o que está tendo lá no inconsciente dela? Se for para me ter um filho, para me ter a vida, para me dar para ele a vida que eu tive, com dor e sofrimento, melhor não ter filho. Muitas vezes, aquele problema que a pessoa tem lá no ovário policístico, aquela dificuldade para engravidar, ela só vai ser resolvida quando a pessoa alinhar essas emoções. Então, ela precisa trabalhar, muitas vezes, algumas questões específicas, perdoar pai, perdoar mãe. Muitas vezes a pessoa não resolveu essa questão com o pai e com a mãe, vai fazer todos os exames clínicos, não tem problema nenhum para engravidar clinicamente, mas emocionalmente está bloqueado o processo para engravidar. E aí o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai fazer de tudo para engravidar e não vai conseguir. Porque talvez você saiba disso, talvez não, mas 90% do que acontece com você está no piloto automático, está no inconsciente. Você não para pensar no seu coração batendo, você não para pensar na respiração que você tem que dar, nos movimentos do seu intestino, na peristaltia, nada disso. Isso tudo está no piloto automático, ok? Mas não é só isso que está no piloto automático. As suas reações emocionais, elas também estão no piloto automático. O que acontece com o seu corpo também está no piloto automático. Então, por mais que conscientemente você queira ter filhos, você queira engravidar, é um sonho do casal, mas olha só, no nível mais profundo, que afeta diretamente a sua saúde, lá tem uma informação dizendo que se é para sofrer, é melhor não ter filhos. E aí o que vai acontecer? O corpo não vai corresponder ao processo de gravidez. Então, ter filhos, é importante que
a pessoa que quer ter filhos, né, e que às vezes está com problema de engravidar, ele precisa entender que ter filhos não é apenas um processo onde o espermatozoide fecunda o óvulo. Existe toda uma questão emocional envolvida. A gravidez ela vai mudar profundamente, fisiologicamente a mulher e emocionalmente. É um processo de conexão profunda que você vai ter com uma pessoa que você vai trazer ao mundo. E aí, se você tem um histórico de muita dor emocional lá na sua infância, raiva que aquilo ali está contido pela infância, muitas vezes uma infância miserável, de pobreza, e lá no inconsciente fica aquela informação. E talvez até quando você era criança, pode ser que naquela idade em que você já era novinha, talvez veio na sua mente assim, olha, para que pôr filho no mundo se não dá conta de cuidar? E aí, se você tem aquela percepção e aquela dúvida, será que eu dou conta de criar um filho como eu imagino que ele deveria ser criado, mas eu me sinto incapaz de fazer isso, o teu inconsciente também vai bloquear esse processo e você vai ter dificuldade para engravidar. Então, ter filhos não é apenas uma questão fisiológica, se você está preparado ou não para isso. Muitas vezes envolve processos emocionais. Agora, quando você faz uso da reflexologia, você trabalha esses processos. Existe uma forma de se trabalhar isso diretamente, e aí, obviamente, o profissional da reflexologia vai saber fazer isso, né? Ele vai ter uma preparação para isso, mas tem também os processos fisiológicos. Através da reflexologia clínica, você vai trabalhar a partir da raiz do problema, você vai trabalhar alguns órgãos específicos, esses órgãos vão trabalhar essa emoção, vão trabalhar o medo de perda, vão trabalhar processos que vão melhorar a sua autoestima, a sua consciência de capacidade pessoal. Em alguns casos, ele vai amainar aquele conflito interno que muitas vezes a pessoa tem. E aí, em decorrência disso, a reflexologia clínica vai preparando o corpo da pessoa para a gravidez, para receber a gravidez. Então, nos processos onde um casal quer ter filhos e você quer fazer isso com a reflexologia clínica, é importante a pessoa lembrar que isso é possível. É uma forma que tem tido muito êxito e mais êxito do que as pessoas têm utilizado com a medicação, porque se você quer engravidar, por exemplo, e você vai fazer todos os exames clínicos, o médico sempre vai dizer para você, são possibilidades. Ele nunca vai te garantir assim, olha, vai acontecer. Ele vai te falar que isso tem acontecido e tal, mas ninguém vai te prometer uma coisa de um nível que tem uma profundidade emocional dessa. Tá? Mas enfim, você tem as possibilidades de fazer isso. E muitas vezes, no caso das medicações, o que acontece é uma gravidez múltipla, né? Então a pessoa vai ter 2, 3, às vezes até 6 filhos numa mesma gestação. No caso da reflexologia, você consegue produzir esse resultado de ter a gravidez sem o risco de múltiplas gestação, né? Nesse caso, mais de uma criança na mesma gestação. Além de você corrigir os processos fisiológicos que impediam a gravidez. E aí, com o uso da reflexologia após a mulher engravidar, você vai fazer a manutenção do processo durante toda a gravidez. Existe um conceito que muitas vezes as pessoas espalham isso, né? E às vezes até alguns profissionais falam isso. Você não pode trabalhar numa mulher que está grávida com menos de 3 meses. Isso não é necessariamente verdadeiro. Por quê? Porque a reflexologia ela vai trabalhar sempre o processo de dentro para fora daquilo que é o adequado para o organismo da pessoa. Mas por que a gente evita trabalhar numa pessoa que está até o 3º mês de gestação? Porque se essa pessoa tiver um aborto espontâneo, que isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas se ela tiver um aborto espontâneo, a tendência é que ela diga assim, é porque eu estava fazendo reflexologia. Então, muitas vezes a gente sugere para a pessoa que aguarde 3 meses após a gravidez para iniciar o processo de acompanhamento com a reflexologia. Para quê? Para preservar o profissional, é só isso. A ideia é preservar o profissional. Mas você pode utilizar a reflexologia para facilitar o processo de fertilização, para você engravidar, principalmente o profissional vai fazer isso entre o período da menstruação e o período da ovulação, como a gente já comentou. Como ele vai fazer isso também após a fertilização.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar o corpo nesse processo de ajuste, de absorção. Eu atendi uma cliente uma vez que ela tinha ela já tinha passado por algumas gravidez, já tinha ficado grávida algumas vezes e perdido o feto sempre. Quando chegava ali por volta do primeiro mês, do segundo mês, ela perdia, ela tinha um aborto espontâneo. O que acontecia nesse caso, né? Ela estava tendo a dificuldade do feto se fixar no útero. E aí ocorria o aborto espontâneo. Então, o que aconteceu dentro desse processo? Com a reflexologia, ela conseguiu trabalhar esse processo, o corpo trabalhou esse processo de preparação do útero. E aí, quando ela engravidou, foi em frente. O menino dela hoje está com, me parece que 6 para 7 anos. O menino dela hoje está com 6 para 7 anos. E ela já tinha desistido, ela tinha um filho e ela já tinha desistido, porque ela já tinha passado, me parece que por 2 ou 3 gravidez que ela tinha tido, e o feto não fixava no útero, então ela havia desistido dessa tentativa de engravidar. E aí ela ficou conhecendo na época a reflexologia, e com a reflexologia ela conseguiu passar pelo processo. Eu já cuidei pessoalmente de 4 pessoas que estavam trabalhando para engravidar. E felizmente eu tive sucesso. Em todos os 4 casos que eu cuidei, eu tive sucesso. Esses casais hoje estão com seus filhos, né? Então eu posso dizer categoricamente que a reflexologia pode mudar a história de vida de um casal. E o Renato, que eu mencionei no início, que vocês têm aí a entrevista dele no IGTV, ele é alguém que confirma isso, né? Ele ainda brincou lá na entrevista, ele falou assim, olha, eu passei um tempão pensando em pedir pensão para o Silvano, mas ele falou que não ia pagar, porque o problema não era meu, né? Porque a esposa dele fez o tratamento com reflexologia, só que ela não avisou para ele, né? E aí, consequentemente, ela engravidou e ele ficou, como assim, né? Se ela, 15 anos de casado e não tinha conseguido engravidar ainda, né? E aí ela falou, não, eu estou fazendo reflexologia lá e eu pedi para o Silvano trabalhar isso e ele trabalhou. Enfim, ele falou assim, e o culpado era eu ainda, né? Eu que tinha que pagar a pensão. Então, de vez em quando a gente ainda faz piada com isso. Ele falou isso lá na live, sabe? Ainda fez piada com isso ainda. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Existe um trabalho sério desenvolvido com a reflexologia no mundo, tá? Principalmente nos países mais desenvolvidos, né? Que no caso a gente está falando de Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, mais alguns países europeus. Já existem hoje os profissionais da reflexologia clínica reprodutiva. Então, o que eles estão trabalhando? Estão trabalhando com reflexologia reprodutiva. É um trabalho que eu tenho acompanhado de perto. Futuramente eu quero também disponibilizar essa especialização aqui no Brasil. Ainda não existe, a gente está trabalhando. Hoje, o que eu faço é ensinar a formação profissional em reflexologia, né? A reflexologia clínica geral. Dentro desse processo, eu ainda tenho 4 especializações que eu ensino, que é a reflexologia para idosos, né? A reflexologia infantil, a reflexologia oncológica e a reflexologia para usar no período de gestação, para você fazer um trabalho com as mulheres que já estão gestantes. Então, um trabalho para você evitar todo aquele processo de inchaço, o aumento excessivo de peso, melhorar os processos hormonais, adaptação do corpo e assim por diante. Então, isso aí existe esse processo de especialização, que é um processo que eu já acompanho há alguns anos, que existe no exterior, e eu acabei trazendo esse processo também para ensinar. Então, em termos de especialização dentro da reflexologia, eu tenho essas quatro linhas, né, de especialização. Quer dizer, além da reflexologia clínica geral, a reflexologia nessas 4 áreas. E a ideia, em breve, é que eu inclua o processo de fertilização dentro da reflexologia para o pessoal da área, para o pessoal da gravidez, né, para as mulheres grávidas, ou aquelas que querem engravidar. E aí a gente vai mudar o nome para reflexologia reprodutiva.
mas é uma especialização que a gente ainda está preparando para disponibilizar para os profissionais de reflexologia. São formações profissionais, né? Agora, o que nós estamos fazendo nessas lives é trazendo para as pessoas justamente essa consciência de que a reflexologia, ela não é uma massagem nos pés. Ela atua de forma muito forte nos tratamentos de saúde. E eu estou trazendo esses temas, e essa semana a gente vai trazer alguns temas assim bem interessantes, para vocês entenderem o alcance que a reflexologia clínica pode ter. Aqui no Brasil, o que nós temos aqui no Brasil é uma coisa bem interessante quando se fala de reflexologia. Isso é uma coisa que eu faço sempre menção disso nas lives. Quando as pessoas começam a saber de reflexologia, vai lá na internet, querem saber sobre reflexologia, curso de reflexologia. Porém, o que existe hoje aqui no Brasil em relação, e é por isso que eu uso o termo reflexologia clínica, é um conhecimento que as pessoas têm sobre a reflexologia. A grande maioria vai lá, faz um curso de reflexologia, e existem várias escolas aqui no Brasil que fazem isso. A pessoa vai lá, faz o curso de reflexologia, mas quando ele sai de lá, o que ele aprendeu? Ele aprendeu os pontos da reflexologia e aprendeu que a reflexologia pode trazer algum alívio para as pessoas, mas ainda não tem aqui no Brasil, nas escolas brasileiras, né, com exceção do Sebrae, que trouxe isso, a reflexologia clínica de uma forma que você possa atuar na raiz do problema. Então, quando nós ensinamos a reflexologia clínica para as pessoas, no nível profissional, a pessoa vai muito fundo na área da reflexologia para aprender a tratar a raiz dos problemas. Agora, a reflexologia ela é muito simples quando a gente diz que ela pode ser usada por qualquer pessoa, que é justamente isso que nós estamos fazendo nesse processo das lives, dando consciência às pessoas do poder que a reflexologia clínica tem, como no caso de hoje, mudar a vida de um casal, né, fazer com que eles realizem um sonho de ter um filho, que muitas vezes eles por anos vêm tentando e não conseguem, mas além disso você pode usar ela no seu cotidiano. E é por isso que a gente está promovendo esse processo do uso da reflexologia clínica em casa. Nós produzimos alguns vídeos nas últimas semanas, né? Nós produzimos vídeos ensinando a usar a reflexologia clínica para as dores lombares, usar a reflexologia clínica para a constipação nasal, para algumas dores do cotidiano. Nós vamos produzir mais vídeos daqui para frente, ensinando como lidar com essas coisas que você pode fazer uso comum da reflexologia em vez de usar um analgésico, um paracetamol, um descongestionante e assim por diante. Para aquelas pessoas que querem se aprofundar, para conhecer a reflexologia num nível mais profundo, ele vai ter duas opções. Ele pode procurar um profissional formado pelo Sebrae que tem esse conhecimento na reflexologia clínica, ou ele pode aprender o curso de reflexologia, fazer um curso de reflexologia profissionalizante, aí ele vai aprender, mas ele está aprendendo uma profissão para atuar nesse sentido. Regina Célia, olha, eu não sei quem é Regina Célia, mas Regina Célia quer participar do vídeo. Vamos conversar um pouquinho com a Regina. Vamos, Regina, vamos ver se ela tem alguma pergunta para nós, né? Mas a ideia como eu estou dizendo para vocês, né, que a gente aprenda a fazer uso da reflexologia. Regina, tudo bem, Regina? Boa noite. Regina, me diga de onde você está falando, Regina. Eu falo de Brasília. Brasília! Que legal, Regina. Regina, você já conhece a reflexologia, Regina? Conheço. Eu já fiz a reflexologia podal e a palmar. E eu já, inclusive, já atendo algumas pessoas com a reflexoterapia. Eu só tenho a dizer que é um tratamento espetacular. Realmente, a gente pode dizer que salva vidas, né? Porque só o fato da gente poder dar qualidade de vida para as pessoas, sem que elas tenham que usar produtos químicos, né? Medicações fortes. É verdade. É maravilhoso poder a gente ver a melhora dos pacientes quando eles falam da melhora deles e poder a gente... É o preço que a gente recebe, né? Por promover isso para eles. É muito bom. Eu recomendo, com certeza. Que legal, Regina. Regina, eu tenho explicado muito isso para as pessoas. Olha,
Nós temos aqui hoje no Brasil, eu posso falar isso pelos mais de 10 anos de experiência que eu tenho, e muitos profissionais, eu conheço muitos, centenas de profissionais aqui no Brasil que aprenderam a reflexologia e uma grande parte deles atuam com a reflexologia, né? Eu fico pensando e às vezes avalio da seguinte forma. Quando eu decidi popularizar a reflexologia, e eu comecei esse movimento de reflexologia para todos, para as pessoas usarem a reflexologia em casa, a ideia era que as pessoas realmente abraçassem a reflexologia como algo para a vida delas, né? Para fazer uso no cotidiano, para elas usarem para as dores que acontecem no dia a dia, e ao mesmo tempo para que aquelas pessoas que tenham algum tipo de doença, mas uma doença crônica, alguma coisa assim, buscassem profissionais de reflexologia para fazer um tratamento e assim por diante. E uma coisa que eu tenho destacado é o seguinte, e eu penso muito nisso, né? Imagina que você fez curso de reflexologia, eu sei que não foi pelo Sebrae, porque senão eu te conheceria, né? E eu fico pensando assim, você aprendeu muita coisa sobre a reflexologia e já tem tido muitos resultados, eu acredito, até porque eu conheço dezenas de outros colegas que também fizeram reflexologia em outras instituições de reflexologia no país. Conheço os donos dessas instituições, a maioria delas aqui no Brasil eu conheço, e tenho também contato com várias escolas no exterior. E aí eu fico pensando o seguinte, se vocês já têm tanto resultado, né, com a reflexologia que vocês já aplicam nas pessoas, imagina o poder que a gente poderia alcançar com a reflexologia se vocês fossem para o nível da reflexologia clínica, né, que a gente aplica. Qual é a diferença da reflexologia clínica para o que hoje existe de reflexologia podal no Brasil, tanto podal como palmar? Tem a ver com a profundidade com que a pessoa faz a reflexologia clínica, ele vai entender o enlace das doenças. Então, vou te dar um exemplo. Na reflexologia, no padrão que existe hoje, né, aqui no Brasil, uma pessoa tem diabetes e você vai lá verificar os sintomas dessa pessoa e vai começar a trabalhar pâncreas e tal, uma série de uma terapêutica, né, que você vai trabalhar dentro desse processo. O que tem isso de diferente em relação à reflexologia clínica? Na reflexologia, o que você menos vai se preocupar em trabalhar é o pâncreas. Por quê? Porque o pâncreas é uma sintomologia decorrente de um traço anterior e que levou ao processo de diabetes. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar um processo bem anterior ao da diabetes. Então, você vai trabalhar processos que afetaram o fígado, você vai trabalhar processos que afetaram o pulmão e processos que afetaram o intestino grosso. E esses desequilíbrios, com o passar dos anos, resultou num processo que sobrecarregou o pâncreas e gerou o processo diabético. Quando eu vou lá e trabalho o pâncreas, eu trabalho toda aquela terapêutica que eu também aprendi como você, tá? Que eu também fiz numa das escolas que você já fez, e aí você vai trabalhar aquele processo, você já vai ter uma melhora muito grande, tá? Eu conheço vários profissionais, entrevistamos um profissional aqui, que é formado em uma dessas escolas, e ele contou os resultados que ele tem tido. Então, tem resultados? Tem. Quando você usa a reflexologia clínica, existe um nível de profundidade onde você vai verificar a hierarquia sistêmica da doença, da fisiologia da pessoa, e aí você vai trabalhar o que a gente chama de eixo hierárquico. E aí você trabalhando esse eixo, você vai pegar toda a linha dos desvios que a doença pode ter tido na pessoa. Então, muitas vezes uma pessoa chega para você com 4, 5 tipos de doenças diferentes. E você vai lá e trabalha o eixo hierárquico e você consegue fazer a manutenção de todas elas ao mesmo tempo. E uma coisa interessante é que quando você usa esse processo da reflexologia clínica, você consegue acelerar o resultado de uma pessoa em até 50%. Então, uma das ideias, né, que nós temos é justamente depois, porque hoje o que a gente tem é um curso de formação profissional, mas a gente está buscando fazer aí uma forma de lançar para quem já é profissional de reflexologia, independente da formação dele, fazer exatamente esse processo de
aprofundamento da clínica da reflexologia. E aí, qual é a ideia? Eu hoje tenho tido contatos, para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos, nós temos feito eventos dentro de várias instituições de saúde, participando em várias instituições do Estado, aqui do Espírito Santo. Então, nós somos muito conhecidos dentro da esfera do Estado. Todos os anos, a gente faz vários eventos junto com o pessoal da área médica em clínicas de oncologia, trazendo esse processo para o conhecimento médico. E o que diferenciou justamente o que a gente tem feito é essa parte clínica, né? Então, mais do que estudar a fisiologia, a ótica da fisiologia na reflexologia tem uma profundidade. E é justamente nessa linha que muitos profissionais na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, Austrália e assim por diante, eles também estão trabalhando. Então, as pessoas que eu acompanho no exterior, eles estão muito conectados dentro dessa área médica e dentro desse desenvolvimento clínico da reflexologia. Por isso que já existem essas especializações que nós temos trazido para o Brasil. E a próxima que a gente agora tem intenção de trazer é a reflexologia produtiva, onde nós temos toda uma orientação e o profissional vai se preparar para trabalhar com esse nicho de pessoas que estão tendo problemas relacionados à fertilização. Então, são vários os problemas que podem impedir. E como é que você vai utilizar a questão clínica da reflexologia para atuar nesse processo? Então, assim, imagina que o que você já tem feito na área da reflexologia, o ganho que todos nós vamos ter, né? Porque o objetivo aqui é que as pessoas, primeiramente, conheçam a reflexologia. Desde que a pessoa já procure um profissional que trabalhe com a reflexologia, formado em qualquer que seja a escola brasileira, ela já vai ter um resultado fantástico, né? E além disso, o que a gente está buscando fazer? Ajudar as pessoas a entender que elas podem ir mais longe. Tanto aqueles que já são profissionais podem se aprofundar conhecendo a questão, a reflexologia clínica com mais profundidade, como elas também, as pessoas do cotidiano, vão poder usar uma parte disso em casa, que é o que nós estamos buscando fazer nesses vídeos, ensinando as pessoas e recomendando. E é por isso que o site que nós produzimos lá, sebrari.com.br, ele é um site informativo. Se a pessoa entrar lá e falar assim, eu queria fazer uma consulta, então, aqui é só para informação, para as pessoas conhecerem a reflexologia, para as pessoas saberem os benefícios. Então ele vai encontrar lá uma reportagem falando sobre os benefícios da reflexologia para quem é idoso, os benefícios da reflexologia para quem tem crianças. Então nós produzimos aquilo ali para quem? Para os profissionais, para ajudar os profissionais a ensinar, a conscientizar os seus clientes do poder que a reflexologia pode ter na vida deles, entendeu? Brasília, ela já tem se desenvolvido com bastante profissionais de reflexologia, eu conheço alguns aí que se formaram em Brasília, inclusive um dos professores que deu curso aí em Brasília foi colega meu de classe, há mais de 12 anos atrás, né? Então assim, a gente já conhece bastante essa turma, mas a gente está nesse movimento, tá? E esse movimento que a gente tem feito agora é independente da formação profissional que a pessoa tenha, tá? Que escola a pessoa se formou, para nós é indiferente. O que nós queremos é que as pessoas tomem consciência que usar a reflexologia pode mudar a saúde delas e pode mudar a vida delas. Então, esse movimento que a gente está fazendo, reflexologia para todos, é literalmente para todos, né? Por isso que a gente tem engajado, falando com as pessoas, olha, comece a nos acompanhar, comece a seguir lá as nossas postagens, e nós vamos ter muita coisa para jogar lá, para ensinar para as pessoas. Temos muito o que agregar, os profissionais vão poder usar os muitos relatos e depoimentos que a gente tem lá, eles vão poder usar isso para mostrar para a pessoa, fulano, olha só, você tem um problema assim, assim, olha, assiste essa entrevista aqui para você ver como que a reflexologia pode fazer. Né? E depois você vai lá atender a pessoa, entendeu? Então, o objetivo é esse, é que as pessoas conheçam, os profissionais divulguem a reflexologia, é por isso que a gente tem buscado o apoio também dos profissionais, a gente já entrevistou alguns aqui, tem mais alguns que a gente vai entrevistar, que são profissionais da reflexologia, formados por outras instituições, mas na visão do Sebrari, né, na minha visão, na visão do Sebrari, o que nós queremos é que todos promovam juntos a reflexologia.
né? Às vezes a gente vai ter uma pequena diferenciação na forma de executar a técnica, mas os benefícios que a gente vai poder produzir para as pessoas é gigantesco, entendeu? Verdade. E é Quanto por isso que a mais gente motiva vocês a fazer isso. É verdade, quanto mais conhecimento a gente puder levar para os pacientes, eles vão se beneficiar. E todos juntos nós formamos uma corrente muito forte, né, nessa questão. Poder Exatamente. levar O que tratamento de faltou, qualidade. na minha visão até hoje, faltou esse processo de divulgação do quanto a reflexologia pode mudar a saúde das pessoas, né? Então é por isso que eu estou trazendo esses assuntos, né? Hoje eu trouxe essa questão da fertilidade, o quanto a reflexologia pode ajudar casais que estão querendo engravidar, que querem ter filhos. Amanhã nós vamos trazer um camarada, esse camarada chama-se Rodrigo Almeida. Ele é treinador daquele pessoal do MMA, não sei, esse pessoal que faz luta, né, Uhum, luta livre e tal. uhum. Ele é treinador daqueles campeões brasileiros de MMA. E ele também é doutor na área de fisioterapia, ele tem várias formações, e ele ficou assim, de boca aberta quando ele conheceu a reflexologia. Para você ter uma ideia, quando eu conheci ele lá na academia dele, que a gente foi conhecer a academia dele, ele tinha um problema no nervo ciático, que ele se machucou jogando capoeira, e, e eu perguntei para ele, por que você parou? Ele falou, olha, tem 3 anos que eu não consigo mais fazer, porque eu não consigo agachar, né? E eu falei, mas peraí, deixa eu ver o que está acontecendo com você. De repente, pode ser que a gente consegue. Eu fiz 2 sessões de reflexologia com ele. Ele voltou a jogar capoeira depois de 3 anos. Então ele ficou assim, maravilhado com o que a reflexologia pode fazer dentro da área de esportes. E ele até teve uma ideia da gente levar a reflexologia para dentro do nível profissional do esporte. É uma ideia que a gente está trabalhando ainda nesse sentido. Mas a gente vai trazer durante essa semana o alcance da reflexologia em várias áreas. Na área de esportes, na área da fertilidade, na área de doenças crônicas. A gente vai ter uma live falando sobre a reflexologia no tratamento de oncologia. Então, assim, tem muita coisa que a gente quer trazer para vocês. Então, a ideia é que vocês convidem os clientes, convidem os amigos, convidem as pessoas aí para poder começar a acompanhar. Essa semana as nossas lives serão sempre às 21 horas, então fica um horário mais tranquilo para o pessoal poder assistir. Tem muitas lives acontecendo aí às 7, 8 horas, então 9 horas fica um horário mais tranquilo para as pessoas também poderem acompanhar, entendeu? Então, o objetivo é que a gente faça esse movimento crescer, entendeu? Conhecer a reflexologia e ver o poder que ela tem na vida das pessoas. E vocês continuarem fazendo o trabalho que vocês já estão fazendo, né? Porque a gente quer fazer as pessoas conhecerem a reflexologia. E vocês precisam fazer o quê? Gente, olha, eu estou aqui, eu sou... Né? Para as pessoas poderem saber, olha, quem que eu vou conseguir, quem que eu vou achar aqui? Olha, tem fulano, tem Beltrano, entendeu? Porque as pessoas estão tendo dificuldade de encontrar profissionais. Então, está na hora de vocês também aí pôr o alto-falante na rua e falar, gente, ó, eu estou aqui para ajudar, hein? Podem vir aqui que eu vou atender vocês, entendeu? Querida, foi um prazer te conhecer, viu? Realmente, viu? E continue acompanhando a gente aí. Obrigado, querida. Vocês merecem, tá? A gente está fazendo isso aqui, mas é para vocês. Tá bom? Muito obrigada. Foi um prazer falar com você. Uma boa noite. Boa noite. Então, gente, o que nós queremos, né? Para aqueles que já são profissionais, nós queremos incorporar a reflexologia nos lares, fomentar a busca por profissionais. O que nós queremos aqui, basicamente, é que as pessoas conheçam com mais profundidade o quanto a reflexologia pode mudar a vida delas sob vários aspectos, tá? Então, se você conhece alguém, se você sabe de alguém que tem alguma dificuldade no sentido problemas com fertilidade, às vezes a pessoa quer engravidar, não está tendo filhos, experimente passar pela reflexologia, tá? Isso pode fazer uma diferença. E olha, quem não tem filhos e tem esse sonho, é uma coisa fantástica ele poder realizar esse sonho. Adotar uma criança é um gesto nobre para qualquer pessoa, tá? Mas ainda assim, eu posso dizer que nada se iguala ao prazer quando você tem a sua prole. E isso talvez é um dos maiores sonhos que uma pessoa pode ter. Ele olhar para trás e falar, olha, eu deixei
uma prole, eu deixei uma descendência, né? Porque isso está dentro da natureza humana, é o que todos nós queremos. É muito triste alguém chegar lá nos seus 60, 70 anos e ele olhar para trás e ele avaliar que o que é que ele deixou? Nada. Né? Então, esse é um sonho de muitas pessoas, ele pode ser realizado com o uso da reflexologia. Então, nós incentivamos. Né? Então, se você conhece alguém que tem uma dificuldade para engravidar, incentive a pessoa para que ela conheça a reflexologia. Em algum lugar, embora a quantidade de profissionais hoje no Brasil ainda é pequena, mas nós estamos trabalhando para aumentar rapidamente esse número de profissionais. Então, a pessoa, de alguma forma, ele vai encontrar um profissional que vai poder dar um atendimento para ele. Tá? E vai ter um profissional que vai te ajudar fisiologicamente nesse processo e pode ser que você vai encontrar um ainda mais habilitado que também vai trabalhar alguns processos emocionais se for necessário. Mas, de qualquer modo, mesmo que o profissional não mexa nessas questões emocionais, o fato dele trabalhar nos seus pés, os seus órgãos, fisiologicamente, ele pode mudar esse processo da fisiologia e ajudar o casal a engravidar. Tá bom? Então, isso é o que nós gostaríamos que vocês soubessem. Então, se você conhece alguém, encaminhe o link desse vídeo, vai ficar aqui gravado no IGTV, você encaminha para alguém, para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais do quanto a reflexologia pode mudar a vida delas, principalmente para aqueles que desejam ser pais e mães e às vezes já vem tentando por algum tempo e não conseguem. Aqui nós temos uma possibilidade muito grande para que isso aconteça. A gente nunca vai prometer, mas até agora, felizmente, nós tivemos sucesso em todos os casos que nós encontramos e que nós tratamos. Né? As pessoas vieram com esse objetivo e eles tiveram o resultado. Tá, ok? Gente, amanhã nós vamos ter uma live com um camarada fantástico. Gosto muito dele, Rodrigo Almeida. E vocês vão conhecer esse camarada amanhã e vocês vão ver como a reflexologia também impactou esse camarada. Tá bom? E durante a semana nós vamos postar aí os temas das lives, nós vamos ter aqui, como eu falei com a Regina, nós vamos ter aí lives falando sobre oncologia e vários outros temas durante essa semana e entrevistando também mais algumas pessoas. Então, por hoje, agradecemos vocês e nós temos uma coisinha para contar para vocês, tá? Quem entrou aqui agora há pouco foi a Cate Rodrigues. E olha, eu não sei não, Cate, mas eu acho que você foi a ganhadora da consulta que nós falamos na quinta-feira. Nós lançamos aqui um desafio. Quem trouxesse mais pessoas para acompanhar as nossas lives, recomendasse essas pessoas para seguir os nossos posts, os nossos vídeos, essa pessoa entraria, começaria a nos seguir e colocaria lá assim, @ fulano de tal me indicou, e eu estou aqui por causa dela, e assim por diante. E quem mais teve indicações que vieram e falaram, fulana me indicou, foi a Cate.Rodrigues. @Cate.Rodrigues. Viu, Cate? Então, você foi a ganhadora do nosso desafio dessa semana. Então, depois a gente vai entrar em contato com você, a gente vai mandar uma mensagem para você, para a gente poder conversar, e a gente vai combinar aí para a gente poder fazer a sua consulta de reflexologia. Tá bom? O desafio que nós tínhamos para o domingo de alcançar 1000 seguidores ainda não foi batido, tá? Ainda falta um pouquinho mais de 100 pessoas para a gente chegar na nossa meta de 1000 seguidores, tá bom? Então, continua valendo. Assim que a gente chegar à meta de 1000 seguidores, as pessoas que estiverem na live, onde nós tivermos batido essa meta, a gente vai sortear para essas pessoas uma consulta para aqueles que estiverem aqui com a gente online. Por isso que a ideia é que vocês nos acompanhem todos os dias nos temas que nós tivemos, tá bom? Cate, você merece, nós também estamos muito felizes com as suas indicações, tá bom? Então a gente vai entrar em contato e vamos marcar com você a sua consulta, tá bom? Gente, olha, beijo para todos vocês, gratidão por vocês estarem aqui e amanhã vai ser com a Josi. Tá bom? Então, estejam aqui às 21 horas para o nosso bate-papo de amanhã. No mais,
Descansem bem. Obrigado pela presença de vocês.